Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu digo sempre no programa nosso que eu sou um eterno otimista e gosto de ser assim. Eu gosto de ver o mundo com bons olhos, eu gosto de ver o crescimento das coisas boas, dos sentimentos bons das pessoas. E estou dizendo isso porque há 21 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de reabilitação, a gente só ouvia falar do SARA em Brasília e da ACD em São Paulo. Existia, assim, vagas limitadíssimas para as pessoas que precisavam fazer fisioterapia ou um tratamento que reabilitasse em qualquer tipo de lesão para que a pessoa voltasse à sociedade e retomasse a sua vida normalmente. Hoje nós podemos falar de grandes novidades, nós podemos falar de um grande avanço nessa área. Nós vamos falar da rede Lucy Montoro, que foi implantada em 2009. Eu estou aqui com a Mayara Cardoso, que é fisioterapeuta, e na rede Lucy Montoro ela é terapeuta ocupacional. E veio conversar conosco para falar um pouco a respeito da rede Lucy Montoro, contar para a gente como é que ela funciona, onde está e principalmente um processo novo que está sendo utilizado para a reabilitação das pessoas. Tudo bem com você? Tudo bem com você, Roberto? A rede Lucy Montoro foi criada em 2009, 2009, isso, 2009. Já existia a DMR anteriormente, né, que é a Divisão de Medicina e Reabilitação vinculada ao HC. E aí em 2009 se cria a rede Lucy Montoro com a criação de novas unidades. Então na capital a gente tem a unidade do Jardim Marizal, a unidade Clínicas, Lapa, Vila Mariana e o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, que fica ali próximo ao Morumbi. Então vou fazer uma correção, que eu disse que só conhecia a ACD e a rede SARA em Brasília. Isso. Então a rede Lucy Montoro era... Antigamente, ela começa dentro da DMR, né? Da a DMR DMR, que dá origem também à Departamento de Medicina de e Reabilitação do HC. Do HC. Isso. Então já existia assim, já existia uma terceira unidade que fazia a reabilitação em São Paulo. Isso, ali localizada na Vila Mariana. A partir de 2009 a rede Lucy passou a se chamar Rede Lucy Montoro e aí começou a expansão da DMR. Exato. Aí de uma única unidade, que é a unidade da Vila Mariana mais antiga, criam-se mais outras 4 na capital, que é a unidade do Morumbi, que é o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, a unidade do Campo Limpo, a unidade Clínicas, que está dentro do complexo HC, e a unidade Lapa. E a primeira unidade, onde era DMR, nós estamos conversando agora há pouco, ela também sofreu não foi uma transformação, né? Derrubaram e fizeram outra, né? Praticamente. Era um predinho pequenininho, térreo, Isso. E hoje é um hospital de grandes proporções. Isso, nós temos 3 blocos, um deles com 4 andares. Você tem ideia de quantas pessoas é atendidas só nessa unidade? Não tenho como te precisar isso. Até porque cada paciente que passa lá, ele não passa por um único atendimento dia, né? Normalmente ele faz de 2, 3, 4 atendimentos diários, porque ele passa por toda uma equipe de reabilitação. Ele passa com a fisio, ele passa com a psico, com a nutri, com a enfermagem, com a fono, então, com a TO. Então, o que acontece? O paciente ele não faz 2 atendimentos e vai embora, como é muito comum. Às vezes ele passa meio dia lá se reabilitando, 1, 2 vezes por semana, às vezes até 3, conforme a necessidade. Deixa eu explicar aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo, que é o seguinte: quando você entra num processo de reabilitação, no caso, por exemplo, de uma pessoa que ficou deficiente adulta, ela tem uma série de traumas, né? Ela tem trauma psicológico, ela tem que fazer fisioterapia, ela tem que fazer, às vezes, com deficiência da mão, tem que fazer terapia ocupacional, ela tem que fazer natação, ela tem que fazer uma série de coisas. Sim. Então, para otimizar o tempo, para a pessoa não ficar pegando ônibus e até mesmo otimizar o tempo da própria reabilitação, da própria casa, eles pegam uma pessoa e fica meio dia, às vezes até mais que meio período, dentro da unidade, passando por psicologia, fisioterapia, hidroterapia e aí vai por diante. Isso. Então, para otimizar o tempo e fazer um trabalho completo na pessoa. Atender as necessidades de cada paciente. Tem paciente que vai precisar fazer, por exemplo, condicionamento físico porque ele já evoluiu o suficiente e ele precisa de um ganho de força maior ou de uma resistência maior que só na fisioterapia às vezes não é viável, não é possível pela própria característica da profissão. E aí ele vai sendo incluído ou excluído conforme ele vai atingindo os objetivos dele e da equipe multiprofissional que o atende. Você acha que é por isso que talvez travasse um pouco o crescimento desse tipo de tratamento no Brasil, por causa da complexidade dele?
Sim, ele acaba ficando custoso, porque você tem muitos profissionais atendendo os mesmos pacientes, né? Então, por mais que se atenda às vezes em grupo ou individual, de acordo com a necessidade, você tem uma equipe de quase 10 profissionais, 8 por ali, trabalhando focados naquele paciente. Então, é um processo longo, que demora e que aí você tem muitos profissionais destinados a um único paciente num tempo muito longo. Isso encarece um pouco o custo, né? Não tem jeito, mas é necessário, porque você consegue bons resultados quando você tem uma equipe multiprofissional que conversa, que faz reunião, que discute, para que esse paciente consiga desempenhar a melhor função, conquistar a melhor capacidade dele. Mayara, no tempo que eu fiz a minha reabilitação, eu disse que como que se comporta o tratamento da reabilitação, porque eu passei por isso, né? Eu fazia hidroterapia, ia para a piscina, chorava que nem um doido lá, porque eu tinha medo de água. A fisioterapeuta tinha que ficar me segurando no braço o tempo todo. Depois eu ia para a psicologia, depois eu ia para a sala de fisioterapia, eu saía de lá esgotado. Sim. Mas no tempo que eu fiz a minha reabilitação, quando você precisava de algum procedimento médico, fazer uma urodinâmica, fazer um tratamento de urologia, que a gente sempre tem isso, o paraplégico ele tem problemas urológicos constantes, né? Infecções urinárias, aí vai por diante. Você tinha o tratamento médico também, você passava pelo médico, urologista, cardiologista e aí por diante. A rede Lucy Montoro tem? Sim, o processo, por exemplo, quando o paciente chega, né, o processo de triagem é feito por uma equipe reduzida, que é o médico, o psicólogo e o assistente social. O médico que vai verificar o que esse paciente precisa em termos de reabilitação. O assistente social vai verificar se ele consegue chegar até o centro de reabilitação, se ele tem uma retaguarda familiar, como que ele vai conseguir aproveitar esse tratamento que vai ser oferecido via SUS, e o psicólogo se ele está em condições de passar por todo esse processo, que você mesmo disse. Dá medo, é cansativo, é difícil, é exaustivo, e às vezes, por mais que ele precise daquela reabilitação naquele momento, ele ainda não dá conta. Então tem uma triagem... Ele não está preparado para aquilo. Ele não está preparado. Então tem uma triagem inicial que é para ele ser incluído na rede. Após esse momento, ele vai passar por uma avaliação de todos os serviços, né? Então, o médico avaliou, ele foi eleito para ser atendido na rede, porque a gente tem condições de atender as necessidades daquele paciente, não é porque tem fila ou não, mas não, a gente tem um escopo e um limite, né? Então, tem pacientes que a gente não tem condições de atender e tem pacientes que a gente tem. Se ele estiver dentro desse escopo, ele é eleito para ser paciente da rede Lucy Montoro e aí sim ele vai passar por toda a equipe multidisciplinar e vai ser acompanhado pelo médico fisiatra, que é o médico de base dele lá dentro, durante todo o processo. Então, enquanto ele está fazendo a reabilitação, ele tem consultas de retorno com esse médico que também vai avaliando se precisa entrar com alguma medicação, se está evoluindo no processo, como que está acontecendo, para que na reunião de equipe, médico, psicólogo, enfermeira, assistente social, fono, físio, TO... De quanto tempo ele passa por uma reavaliação? Olha, depende de cada processo, mas em geral, a cada 3, 4 meses, eles são reavaliados diariamente. Eles são reinseridos? Não, essa avaliação ela acontece durante o tratamento. Então, você está atendendo, você conhece o seu paciente, você já consegue ir avaliando o quanto ele evoluiu ou não desde que ele chegou à rede. E aí, nas reuniões, isso é discutido em equipe para avaliar se ele tem potencial de continuar evoluindo ou não. Ele não é desligado a cada reavaliação. É isso que eu ia perguntar, se ele é desligado. Porque lá, na época que eu fiz, a cada 3 meses você era desligado e continuava ou não. Até mesmo por um processo de fila grande de espera. Uhum. Então, eles faziam todo o processo em 3 meses, dava alta para você e entravam outras pessoas. Na rede Lucy, não. A gente está sempre baseado na necessidade do paciente. Então, se o paciente precisar permanecer em tratamento durante 1 ano para se reabilitar, para conquistar as funções que ele tem condições de conquistar, ele vai permanecer durante 1 ano em tratamento. Isso é ótimo. Ele não vai ter alta e aguardar na fila para retornar daqui a alguns meses, porque a gente percebe que quando você está num processo de reabilitação e você interrompe ele por algum motivo, né, seja pela fila, seja até porque o paciente vai fazer uma cirurgia e precisa se afastar, e aí sim ele vai voltar para a fila, porque você não pode segurar por muito tempo aquela vaga, né? Então, o que acontece? Você tem resultados melhores, porque às vezes tem paciente que precisa de um tratamento mais a longo prazo, para conquistar, até para chegar no tratamento, para entrar e conseguir se beneficiar do processo, porque a gente não trabalha só o paciente, a gente trabalha o paciente e essa família. Então, se eles não estiverem coesos e participantes durante todo o processo, isso se perde. Eu poderia até fazer um tipo de uma analogia aqui meia barata, meia ruim, né? Você pega um barquinho que está com furo lá, você bota um chiclete no furo, certo? Só para tampar
a água que está entrando naquele momento, daqui um dia o chiclete endurece, sai fora e o furo continua, então o barco afunda. Então fazer um tratamento de 3 meses e dar alta também é um pouco polêmico, né? Você pode soltar uma pessoa que não está preparada para se inserir na sociedade, Sim. não está preparada para dar continuidade à sua fisioterapia em casa, porque isso é importante também. A pessoa tem que sair preparada para saber fazer a fisioterapia em casa. Existem algumas técnicas para ele dar continuidade nisso. Então, se ele não sai preparado, o que acontece? Ele decai e às vezes volta pior do que quando veio pela primeira vez. Né? Isso, porque o que acontece? É isso que você falou, tem os exercícios que você pode fazer em casa e às vezes tem paciente que vai precisar de uma fisioterapia, de uma terapia ocupacional, de uma fono, né, de psico a longo prazo para a vida, porque alguns exercícios ele não vai conseguir fazer em casa, então a gente tenta sempre, né, é o grande objetivo da rede, treinar essa família, treinar esse acompanhante, seja esposa, filho, quem está junto com essa pessoa em casa, porque aí não é só uma pessoa, a gente está multiplicando essa informação, né? Então Sim. você evita que isso fique apenas com o paciente, que no momento que ele se confunda, ninguém possa ajudá-lo a recuperar esses exercícios que foram orientados, essas tarefas que ele deve dar continuidade, porque a gente fala dos exercícios da físio, mas a fono nos pacientes que perdem a habilidade de fala, também passa exercícios domiciliares e o paciente tem que dar continuidade para que ele consiga minimamente manter o que ele conquistou dentro da rede ou até evoluir um pouco mais quando possível. Então, a gente sempre se preocupa em orientar, qualificar, melhorar a função, mas também passar isso para casa, porque o processo de reabilitação, ele que seja 4 horas por semana, 2 vezes por semana, são 8, quantas horas na semana nós temos? Então, se esse paciente consegue se dedicar e fazer os exercícios, fazer as tarefas, as atividades que são orientadas durante o tratamento em casa, a evolução dele vai ser diferenciada. Eu acredito que os exercícios principais para manter, por exemplo, os membros em ordem, exercício de pé, exercício de braço e tal, a maior parte pode ser feita em casa com a ajuda de alguém e às vezes até mesmo sozinho, né? Sim. Eu me lembro que a fisioterapeuta tinha mandado eu colocar toalha no pé e puxar para o pé ficar na posição certa. Hoje eu uso o stand de ortostatismo que me deixa na posição boa. E faz a descarga de peso. Isso é importantíssimo porque se você não fizer um exercício com os pés, não puxar com a toalha ou não ficar de pé no stand de ortostatismo, o seu pé vai entortando para dentro, vai ficando com os pés equinos, que eles falam, né? Isso, o equino é o que fica para baixo. O que fica para baixo. E ele não volta, viu? Nem com cirurgia não volta. Então, eu acho que tem uma grande questão. A gente busca a função, mas a gente também está sempre prevenindo deformidades. Né, prevenindo novas perdas porque não consegue movimentar essa mão, porque o braço ficou mais encolhido, porque a perna não estica, né? Então, no seu caso, que você faz o stand além dele melhorar esse posicionamento do pé, ele faz um pouco de descarga de peso, que melhora Sim. a qualidade do seu osso, né? E assim, para ficar no stand sozinho é mais difícil, você precisa da ajuda de alguém, mas tem outros exercícios que você pode fazer sozinho. Então, a gente tenta trabalhar ao máximo a autonomia e a independência de cada paciente dentro da condição que ele tem. A gente sempre leva isso em consideração. Nós vamos falar mais sobre a rede Lucy Montoro, mas eu queria depois do intervalo continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão do exercício em casa, que eu considero de uma importância máxima. Mas nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a terapeuta ocupacional Maiara Cardoso, que é da rede Lucy Montoro. Finalizamos o bloco anterior comentando sobre a importância do tratamento e da fisioterapia caseira. A pessoa não tem condição de frequentar por anos a fio uma rede, principalmente gratuita. Aqueles que têm dinheiro podem pagar uma fisioterapeuta a vida inteira, pode ter até em casa, né? Mas a grande maioria da população não tem condição de pagar uma fisioterapeuta e não tem condição de frequentar um núcleo de fisioterapia durante a vida toda. Então deve aprender alguns exercícios caseiros, que é o caso de um stand de ortostatismo, que eu falo sempre isso, parece um nome pomposo, né? Um nome assim chiquérrimo, stand de ortostatismo. Nada mais é de uma coisa simples, uma tábua com 4 canos, uma armação em cima, onde a pessoa fica amarrada no calcanhar, no joelho e no quadril. Isso até um serralheiro pode fazer em casa, custa baratíssimo e é de uma importância fundamental. Sim. Não é isso?
E alguns exercícios que podem ser feitos em casa, com travesseiro, com uma bola, exercício de equilíbrio. E a gente não pode esquecer também das atividades de casa, né? Porque normalmente quando a pessoa ela ganha uma deficiência, seja pelo motivo que for, ela deixa de fazer uma série de tarefas. Então ela já muda o papel social dela, né? Ela deixa de ser aquela pessoa às vezes que produz para ficar em casa, de cuidar para ser cuidado. E ela também perde muitas funções, então ela passa a precisar de auxílio para o banho, ela passa a precisar que alguém prepare a sua comida, às vezes até que lhe forneça a comida porque ela não consegue levar até a boca. Então, esses exercícios também fazem parte da rotina. Porque às vezes a gente pensa... as atividades da vida diária. Da vida diária. Porque, às vezes, AVD que a gente fala. Às vezes a gente pensa que é só o exercício de movimento, de músculo. Não, mas as tarefas do dia a dia também estão mexendo com o meu corpo. Também estão me colocando então você coloca em situações... Você coloca que é importante a pessoa tomar banho sozinha, escovar o dente sozinha, fazer o cafezinho sozinho, fazer o café, fazer uma... Eu faço. Sim. Eu faço arroz, faço feijão, frito carne, faço macarronada, faço bolinho de chuva. Tudo isso é importante, desde que seja avaliado a segurança, né? Então você faz tudo isso dentro de um nível de segurança. Provavelmente você adaptou a sua casa dentro das suas necessidades, da altura, né? Ou da altura. Alguma coisa você fez de diferente? Eu me estico. Tá. O que a gente sempre tenta fazer é trabalhar também essa questão de segurança, porque às vezes as pessoas não percebem o que elas perderam, o risco em que elas estão se colocando ao fazer um cafezinho, porque elas não percebem o outro braço e podem queimar no fogão. Né? Então, muitas coisas nesse sentido, do dia a dia, da rotina, fazem diferença. Porque se eu consigo começar com orientação, a me apropriar um pouco, mesmo que eu não consiga tomar o banho inteiro sozinho, mas se eu conseguir auxiliar em parte do meu banho, eu estou participando dele. Eu estou me exercitando. Exatamente. Maiara, me diga uma coisa, quais as deficiências que a rede Lucy Montoro atende? Por exemplo, eu sei que é paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, amputação, tudo isso. Mas atende, por exemplo, o surdo, o cego? Olha, a gente tem possibilidade de atender, deficiência intelectual? Deficiência intelectual a gente atende também, mais na unidade da Lapa, né? Que são as oficinas que a gente tem de diversas áreas. Que já era a Estação Especial da Lapa, que trabalhava única e exclusivamente com isso antigamente. Isso, e aí a rede Lucy Montoro assume, né? Depois que sai do Fundo Social de Solidariedade, e a gente atende lá também as pessoas com transtornos mentais, né? Leves a moderados, e os pacientes da reabilitação. Normalmente, os pacientes que vão para a unidade da Lapa, para as oficinas, porque a unidade da Lapa também tem a reabilitação, são os pacientes que já concluíram o seu processo de reabilitação, que já conquistaram um pouco aí a sua autonomia e independência dentro da possibilidade de cada um, e aí precisam evoluir um pouco mais, evoluir no dia a dia, evoluir nas tarefas que são significativas para ele, ou até mesmo experimentar coisas novas que antes eu não tinha opções ou possibilidades. Na unidade da Lapa, antigamente, lá até 2007, 2008 mais ou menos, ela tinha muito trabalho de artesanato. Ainda tem? Ainda tem. A gente tem oficina de tecelagem, oficina de tecidos, a gente tem uma oficina de libras, música, teatro, expressão artística, expressão corporal. Então, temos várias oficinas funcionando lá para trabalhar exatamente isso, as questões intelectuais, as questões motoras, as questões criativas desses pacientes e a socialização. Porque quando a gente pensa no processo de reabilitação, os pacientes se socializam, mas não tanto. Quando você tem um momento onde você não está falando da doença, cada um vai fazer o que consegue, né, da maneira que consegue. Então, se eu não tenho as duas mãos para usar para costurar, eu posso adaptar uma superfície, fixar aquele material e a pessoa costurar com uma mão só. Então, a gente não vai estar olhando o que ela não consegue, a gente vai estar potencializando, facilitando para que ela participe com o que ela conquistou ou com o que de saudável ficou. O que a Maiara está querendo dizer para nós é o seguinte, que você pode tudo. Certo? Se você tem algum problema de deficiência na mão, se você tem pouca mobilidade na mão ou nos pés, existem ferramentas que são adaptadas, que são colocadas de uma determinada forma que você pode resolver o seu problema, você pode fazer. Você tem alguma dificuldade nos dedos, nos braços, na mão, por exemplo, você pode fazer artesanato. Eles vão construir uma ferramenta adaptada para você que você vai conseguir fazer. Se não consegue fazer artesanato, vai conseguir fazer outra coisa. Isso.
Certo? Exatamente isso. Então, ou seja, nós podemos tudo, sempre podemos tudo. O nosso potencial é infinito, basta só a criatividade e auxílio de pessoas que conheçam do assunto. A gente estuda bastante para isso lá. Bom, no começo do programa nós estávamos falando sobre o meu otimismo, certo? E do crescimento das unidades e das vagas que nós temos hoje para as pessoas com deficiência. Fora as 4 unidades de São Paulo, 5 unidades de São Paulo, é a primeira e mais 4. Isso. Que a gente esquece da primeira. Exclui a primeira. Esquece da primeira. Primeira e mais 4. Hoje nós temos mais quantas unidades espalhadas aí pelo estado de São Paulo? Olha, a gente tem Ribeirão Preto, Fernandópolis, Santos, Eu vou falar todas as unidades para que as pessoas possam buscar. Eu acho que isso também é importante. Isso é importante. Pariquera Sul, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Campinas, Mojimirim, Marília e Presidente Prudente. Essas são as unidades que estão funcionando da rede Lúcio Montoro pelo interior. Todas essas regiões que a Mayara está falando, ela atende a cidade e o seu entorno. Arredores. Certo? Isso. As cidades vizinhas podem procurar as unidades que ela citou nessas cidades. São 16 unidades hoje e deve ter mais umas 5 em andamento. Eu sei de 2 que estão em andamento, ainda não tenho previsão de quando inauguram, né? Mas a gente está esperando aí acontecer e crescer um pouquinho mais a família Rede Lúcio Montoro. E nós estamos esperando aquela de Botucatu, que é a minha cidade natal, que eu amo, certo? Sim. Estou esperando a de Botucatu sair. Tá bom. E não pode fazer uma unidade aqui perto da Portuguesa, que é outra que eu amo também? Que a gente já tem 5 na cidade. Eu não sei se está previsto aumentar ainda mais. Não que eu acho que a cidade não precise, mas aí depende das políticas públicas para o crescimento da rede, não é mesmo? Ô Mayara, agora vamos falar de um assunto específico. Eu ouvi dizer que vocês estão utilizando música na reabilitação. Sim. Como é feito isso? E eu queria saber se tem surtido bons efeitos. Olha, as oficinas de música, assim como as oficinas de artesanato, todas têm a mesma importância dentro da rede. A diferença é que alguns pacientes percebem um pouco melhor os resultados com as oficinas relacionadas à música, né? Então, a gente tem várias oficinas para vários graus de dificuldade do paciente. Então, tem o paciente que vai participar da oficina e que, de repente, ele não consegue nem tocar o instrumento e nem cantar, mas ele está ali mantendo a atenção. E era um paciente que, há um ano atrás, ele só ficava sonolento durante a atividade. Então, conseguir que essa pessoa mantenha a atenção por 2 horas já é um benefício para ela, que ela consiga interagir com o que está acontecendo, acompanhar os movimentos dos colegas, faz diferença. Então, dependendo de cada paciente, de cada condição, o terapeuta ocupacional avalia, então o paciente terminou o processo de reabilitação dele na rede ou não, ele não fez um processo de reabilitação. Deixa eu ver se eu entendi. Então a música não é para ele cantar, para ele dançar, a música é para ele acompanhar enquanto ele está no processo de reabilitação, fazendo a sua fisioterapia? Não. Não? Não. O paciente terminou o processo de reabilitação, concluiu o que tinha de meta da fisio, da TO, tudo isso. Terminou o processo. Na hora que ele vai ser desligado do tratamento, a gente avalia se ele pode se beneficiar das oficinas e indica. Tem pacientes que vão conseguir dar continuidade nessa outra unidade, porque nem sempre é tão fácil o acesso, e tem pacientes que não, falam, eu prefiro buscar perto de casa. Ok. Então, o que acontece? Esse paciente ele é encaminhado para lá, então é como se ele entrasse num novo programa, vamos dizer assim. Ele termina todo o processo de reabilitação, não é na sequência do dia que ele já fez as 5, 6, 4 terapias. Ele concluiu, ele não vai mais fazer fisio, ele não vai mais fazer TO, ele não vai fazer mais fono, psico, no processo de reabilitação. Então, ele concluiu a reabilitação dele, aí a gente segue encaminhando para as oficinas. Por quê? Porque, como você mesmo comentou, o processo de reabilitação ele é exaustivo. Se eu for propor mais 2, 4 horas de oficina, esse paciente vai ficar muito cansado. E o repouso também é importante para que ele se recupere, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, ele conclui o processo de reabilitação e é encaminhado para uma avaliação junto ao setor de terapia ocupacional. E aí a gente vai verificar o que ele já fez no passado. Talvez ele já tenha realizado algumas... Mas espera um pouquinho, a música entra onde aí? Nessa avaliação. Então, ela faz parte de todas as oficinas que a gente tem, né? A gente tem oficina... As artesanais, a gente tem oficina de horta, a gente tem... A pessoa fica escutando música o tempo todo? Não, ela vai passar 2 horas. Ela pode aprender a tocar, ela pode tentar seguir o ritmo e ela pode cantar.
dependendo da condição dessa pessoa. Então, se ela é uma pessoa que não consegue cantar tudo, mas ela consegue acompanhar com lá, lá, lá no meio da música, é o que ela pode fazer. E às vezes isso vai evoluindo. Não, já ajuda. A pessoa que faz lá, lá, lá no meio da música está participando. Faz um bem enorme. Exato. Nossa, quando eu estou nervoso, eu começo a cantar. Exato. E a gente vê que assim, tanto a música, né, ela tem, eu brinco que a música ela faz bem para qualquer pessoa, porque ela faz parte da vida de todo mundo. Né? Então, ela faz parte por conta do ritmo, todo mundo que anda, que fala, mantém um ritmo constante. Isso é música, se a gente for parar para pensar, é uma sequência cadenciada. Então, ela faz parte do dia a dia desses pacientes, sim, e a gente percebe que eles evoluem bem. Todos evoluem bem, mas a música ela acaba destacando. Então, a gente tem, como disse uma paciente outro dia, eu vi aqui no coral que o paciente que não fala canta e o que não mexe a mão toca. Né? Então, a gente tenta fazer isso, com que as limitações naquele momento sejam reduzidas e a participação seja aumentada. A importância disso é dizer para vocês que a música é uma das expressões mais antigas do homem. Nós conversamos com a Mayara Cardoso, que infelizmente já acabou o tempo e não podemos continuar mais. Gostaria de conversar com você mais uma hora e acho que teríamos assunto para isso. Gostaria de agradecer o seu trabalho, o trabalho da doutora Linamara, que é a secretária estadual dos direitos da pessoa com deficiência, o trabalho que vem sendo desenvolvido na Rede Lucy Montoro, e espero que você volte no nosso programa. Eu, em nome da Rede Lucy Montoro, que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade, e nós te esperamos na semana. Assim eu agradeço. Até mais.